Existe um lugar no extremo sul do Brasil onde a terra se ergue diante do oceano, onde o mar não encontra apenas areia, mas paredões de pedras que desafiam o tempo e o vento. Torres não é só uma cidade litorânea, é um encontro raro entre falésias, praias selvagens e a força do Atlântico Sul. Aqui a natureza rompe o padrão da costa brasileira e cria um cenário único, quase dramático. Hoje eu te levo para conhecer Torres, no Rio Grande do Sul, um dos cenários naturais mais impressionantes do sul do Brasil. Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje é um vídeo especial porque estou começando minha viagem pelo Rio Grande do Sul. E aqui em Torres será a primeira parada. Vamos conhecer esse paraíso com praias lindas e mirantes que de tirar o fôlego. Hoje temos o privilégio de ter um dia maravilhoso, céu azulzinho. Então tudo para ser um vídeo maravilhoso. E logo ao entrar aqui na cidade de Torres, eu já vim direto aqui no mirante do Morro do Farol para conhecer aqui. A vista deve ser legal para já chegar e já ter uma visão geral assim da cidade, né? Cheguei aqui no mirante e como eu imaginava dava para ver ter uma visão aqui bem geral do lugar. Lá na frente já parece ter outra praia. Ali é Praia de Cal, de acordo com o mapa. Bonito, cara. Tinha estacionamento aqui, ó. Eu vim andando, deixei o carro lá embaixo. Mas dá bom, valeu a caminhada. Pelo menos fiz exercício. Até que tem bastante gente na praia, né? Fazendo calor também, né? Olha, lá na frente dá pra ver que tem umas dunas, ó. Legal, a próxima praia parece que tem dunas. Eu decidi que eu vou lá naquela península. Que lá parece ser bem mais legal. Mais natureza. Tem um gramadão, ó. E essa aqui desse lado é Praia Grande, ó. Parque da Guarita. Aqui eu sei que dá para subir de carro. E tem uma entrada aqui, o pessoal tá fazendo fila de carro para entrar. Mas eu não vou entrar de carro porque tô a fim de ir andando mesmo. Contemplando a natureza melhor. Uma paradinha para me hidratar ali, né? Ô, delícia. Mas vamos ver se é por aqui que paga mesmo para entrar, como é que faz. Então, foi de graça, cara. Entrei aqui porque eu vi os carros fazendo fila para pagar. Aí eu achei que pedestre também pagava, né? Pelo jeito não. Achando muito bonito esse caminho aqui. Tá bem florido, ó. Flores por toda parte. E já consigo ver o mar lá no horizonte, ó.
Parece que alguém vai se casar aqui, né? É um bom lugar para se casar, olha que paisagem. E essa praia que eu tô chegando aqui é a Praia da Guarita. Vendo que a cor da água tá meio marrom. Não sei se é assim sempre ou se tá assim porque andou chovendo. Quem souber, deixa no comentário aí que eu tô curioso. Mas olha, tem altas ondas. E dá pra subir, ó, essa rocha. Eu vi gente lá em cima. Acho que é por aqui por trás. Olha que legal essa praia aqui, meu, que fica entre dois paredões enormes. Achei legal aqui. E aqui eu cheguei quase no topo já. E aqui dá pra ver bem a praia da Guarita. Interessante. Essa rocha aqui, bem no meio da praia, cara. E pelo tipo de rocha que ela... Pelo jeito da rocha, dá pra ver que ela é bem antiga. Com essa formação rochosa. Ó, essa praia enorme daqui dá pra ver. Caramba! E tem uma trilha aqui em cima, cara, olha só. Não sei se é longa, tô indo nela aqui. Olha o tamanho dessa praia, cara. Uau! Você não vê o fim dela, olha só. Descobri que esse morro que eu tô se chama Torre Sul. E aquele morro mais do outro lado lá é o Morro da Guarita. E aquela formação rochosa que eu achei incrível, que estava no meio da praia, é a Pedra da Guarita. E essa praia da Guarita aí que eu achei enorme, olha só. Ela tem várias dunas lá para trás, ó. Incrível. Estou fazendo aqui uma outra trilha agora para voltar em direção à saída. A saída aqui tá Fioreto. E lindo demais, cara.
Adorei aqui o passeio por esse parque. E olha que interessante, o nome da cidade é Torres, justamente por causa dessas torres ali que eu vi no litoral, cara. São falésias enormes, né? E elas ficam bem na beira do mar, né? Imponentes. E aqui eu dirigi até a Praia dos Moles, cara. É praticamente a primeira praia aqui, né? Porque do outro lado do rio, se eu não me engano, é Santa Catarina. Então daqui eu vou conseguir ver do outro lado ali do rio Santa Catarina, cara. E esse é o rio Mampituba. Então vamos lá, vamos dar uma olhada ali. Porque tem um mole enorme assim para andar. E dá para ver que tem um farol também lá, né? E eu estou impressionado assim como Torres é bem organizada, uma cidade limpa. Assim, eu andei pelo centro ali, cara. Eu imaginava também que era menor a cidade. Eu vejo prédios altos e assim, tem esse contraste, né? Parece uma cidade grande às vezes, mas também não é uma cidade tão grande. E aqui a praia também, lá tem toda essa restinga antes de chegar, né? A cidade não chega tão perto do mar, assim, sabe? Então são vários pontos positivos. Eu como sempre, estaciono longe, né? Pra me forçar a andar mais, né? E dá certo, né, cara? Eu acabo achando estacionamento mais fácil quando é longe dos lugares. E eu acabo andando mais, né? Aí, ó, cheguei no rio Mampituba. Ele passa assim pela cidade, olha só que legal. E lá na frente já dá pra ver o mar, né? E tem um farol ali, né? Tem dois faróis, na verdade, né? Um de cada lado. Ou seja, ali já é Santa Catarina, que a divisa dos dois estados é esse rio. E a cidade ali de Santa Catarina é Passo de Torres. Tem uma ponte para lá, ó, para atravessar. Aí aqui começa o mole que leva até o farol, ó. Interessante que tem o farol de Santa Catarina e o farol do Rio Grande do Sul, né? Cheguei aqui, ó, no farol. Cara, é longo esse mole aqui, hein? Longo mesmo. Mas tô aqui. Santa Catarina tá bem ali. E essa é a entrada do rio Mampituba. O encontro de rio com o mar.
Estou dirigindo aqui por entre esses prédios enormes aqui de torres, cara. De acordo com o Google, a cidade tem no máximo 45 mil habitantes, o que faz de Torres uma cidade pequena, né, cara? Mas tem nessa aparência de cidade grande. E olha, muito bem organizada, uma cidade bem estruturada, gostei mesmo daqui. Então, eu descobri que não muito longe aqui de Torres tem uma cachoeira imponente, cara. Fica mais ou menos 1 hora aqui de Torres, cara. E eu tô indo lá dar uma olhada, ver como que é essa cachoeira. E essa cachoeira ela fica no município de Três Forquilhas. E dá mais ou menos 1 hora só até lá. Não é muito longe. Eu vou arriscar. Ainda mais que eu li que a entrada é grátis. E agora eu saí da estrada principal e peguei uma estrada secundária aqui por alguns quilômetros. Mas cara, que lugar lindo a região aqui. Já deu pra ver que já ficou montanhoso. É só sair do litoral que fica montanhoso, né? Muito bonito. E olha que serão 12 quilômetros de estrada de chão agora. Não é pouco não, espero que a estrada continue assim, normal, né? Sem ser esburacada. E olha que a estrada tá um pouco judiada, viu? Tô tendo que ir aí a uns 30 por hora, mais ou menos, 25. Mas, em compensação, a vista tá linda demais. Então, de qualquer maneira, eu ia devagar mesmo, poder contemplar a natureza. Tá tudo bem. Nossa, uma montanha imponente aqui do lado, cara. Coisa mais linda. Muita natureza aqui. Uma descida bem íngreme aqui, ó. Quero ver para subir depois.
Então, esses últimos quilômetros aqui tá sendo bem de pedra mesmo, sabe? Tá difícil, cara. Tô indo tipo assim, 10 por hora. Que é umas pedras gigantes no meio da estrada, cara. Então, galera, essa subida aqui eu não tô conseguindo subir não, hein? O Fiore tá patinando. Tem um carro ali na frente que não tá conseguindo também, ó. Outro carrinho, um Renault que é 1000, né? Estacionei a Fioretta aqui mesmo. O cara também estacionou o dele aqui, ó. Não conseguimos subir essa subida aqui. Não sei quantos quilômetros ainda falta, mas vou seguir a pé, cara. E olha aqui que eu já consigo ver daqui, ó. O topo da cachoeira lá, ó. Que lindo. Então, essa aqui ainda não é a cachoeira que eu quero ver. Essa aqui tava no caminho, ó. É enorme também, olha só. Isso aqui chama Cachoeira do Poço Escondido. Uau, olha isso! É enorme mesmo! E chegar aqui perto da cachoeira é a mesma coisa que tomar um banho, cara. Tem um vapor de água muito grande. E dá-lhe arco-íris. Eu acho que o nome da cachoeira é da Pedra Branca por causa daquelas pedras ali são brancas, né? Não só aquelas, mas quase todo o paredão tem umas manchas brancas, olha só. E embaixo também. Pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo desse canal. E muito obrigado também por ter assistido até o fim do vídeo, porque esse é o fim do vídeo. E se você chegou
até o fim do vídeo, provavelmente você gostou do vídeo. Então eu vou te lembrar de deixar aquela curtida para dar aquele apoio ao canal e, por que não, um comentário. Muito obrigado por todo esse apoio e vejo vocês no próximo vídeo.